Alô, Brasil do Agro e dos Negócios. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Agro e Negócios. Esse é o de número 31. É noite de sexta-feira, hoje é 18 de novembro. Nós estamos aqui em Jataí, no sudoeste goiano, importante município do Brasil, produtor de grãos, gerador de riquezas, de emprego, de renda. Esse nosso grande canal, nessa linkagem do agro com a sociedade brasileira, abrindo essa enorme janela, para a produção brasileira. Falando de pessoas, de empresários do campo, homens e mulheres que se dedicam a essa atividade da produção de alimentos, que sustentam também a mola mestra da nossa economia. É um programa voltado para a sociedade brasileira, para que ela tenha conhecimento do que é o verdadeiro agronegócio, os desafios, as grandes conquistas do agro em um ano muito difícil também, um ano safra que já está em andamento. Então a gente vai abordar essas questões também aqui nesse programa de hoje, que tem como tema o que esperamos da safra de soja 22-23 e assuntos correlatos também. Então esse nosso canal é para você que tem nessa sua atividade diária, seja na atividade empresarial, rural ou urbana, essa conexão com o agronegócio. E conosco nessa jornada pelo agro e pelos negócios, o Dr. Leonardo Macchione, que é advogado tributarista do agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Copren, que é a cooperativa de crédito genuinamente jataiense. Prazer imenso estar com vocês, já anunciando o nosso convidado nessa edição de sexta-feira, o Henrique Elide Lima, que é gerente regional de vendas da Altec Crop Science e gentilmente atende o nosso convite. Muito obrigado, Henrique. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Peterson. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar participando com você aqui de um programa tão importante, igual o seu. Tudo bem, Henrique. Dá só uma ajeitadinha no microfone para a gente aí. A gente escolheu esse tema, o que esperamos da safra 22-23 e, na verdade, essa safra que se inicia já impõe algumas situações que não estavam no radar do produtor, não estavam no radar das empresas, das trades, das revendas, enfim. Todo mundo foi pego meio que de surpresa, porque temos um início de safra desafiador, no mínimo, e que pode mexer muito também com o próprio mercado, né? Sim, Peterson, é um ano desafiador. Falar da projeção da safra, né? A gente não pode esquecer do clima, né? Que a gente está passando por um momento muito importante, né? Um clima desafiador, né? O começo de safra muito difícil, né? Por parte dos produtores, né? No campo. E é uma realidade que a gente tem que falar sobre a questão política, né? A política econômica, a questão da macroeconomia, né? Que tá, e principalmente o câmbio, né? O câmbio tem bagunçado bastante. Dentro de uma semana aí, né? E com as falas do candidato na presidência, né? Desastrosas, né? Tiver muito atropelo, né? O mercado em Bovespa ontem fechou negativo, né? O câmbio estourando aí novamente, né? Então é uma confusão, é uma miscelânea, né? De sentimentos que o produtor tem. E a questão política, né, atual do Estado, né? Onde ontem foi a primeira votação, né? De 22 a 16. Famigerada taxação, né? Taxação do que o governo agro, quer colocar como contribuição, mas aí mais um imposto, mais uma taxa para o produtor, né? E aí, tudo que está acontecendo, né? Essas mudanças, coloca o produtor na berlinda, né? Ele está apertado no momento. Então, assim, alguns cancelamentos de alguns investimentos, né? A perspectiva, realmente, no início da safra era muito grande, o produtor investiu, sabe? Nós atendemos o cliente, ele investiu, ele apostou no bom negócio, ainda na boa safra, e aí nós temos o clima realmente assim que espera esse fim de semana, né? Certo. As chuvas voltam à normalidade, mas é um desafio muito grande, Peterson. Aliás, essa é uma grande característica do produtor aqui da região, produtor brasileiro no todo, mas a gente chama sempre a atenção porque o produtor de Jataí está a cada safra mais tecnificado, a cada safra mais ele investe em tecnologia, sempre nessa perspectiva que o Henrique colocou, de ter uma safra cada vez melhor, né? Nós tivemos uma elevação na média de produção do município, coisa que não deverá acontecer nessa safra 22-23. A gente espera, sonha, é claro, com uma recuperação, mas a gente sabe que esse estresse que já está presente nas lavouras, ele vai comprometer a nossa média de produção. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho, Henrique. Antes eu gostaria que a gente falasse um pouco também sobre a Altec Crop Science, né? Uma empresa que vem lá da sua criação dos anos 1970 e tal, por um irlandês, né, que foi aos Estados Unidos com o sonho de ajudar a alimentar o mundo, e uma empresa hoje muito presente em muitos continentes, né? A Altec é uma empresa norte-americana, né? Por fundação, mas os proprietários, né, são irlandeses, né? Geralmente irlandeses, que veio para os Estados Unidos, né, como uma empresa de garagem, né, para trabalhar com a ideia de trabalhar a fermentação de leveduras, né,
e é a empresa líder mundial hoje na parte de fermentação. E ela está sediada hoje no Brasil, em Uberlândia, em Maringá, né? E trabalha comercialmente em 128 países, né? Hoje. 128 países. Olha só, que presença. Tem mais de 6 mil funcionários, né? Pelo mundo esparramado. Então a gente tem algumas noções, né? Do que acontece, né, na geopolítica do mundo, né? Na forma de feedback da empresa, né? Às vezes nós temos os informes, né? São quinzenais os informes, a gente tem uma perspectiva, né? De como está andando a empresa desses países, né? Perfeito. E o Brasil, querendo ou não, é a referência da Crop Science, que é uma empresa subsidiária da Altec, a galinha de ovos de ouro, é o Brasil. Hoje, pensando em Crop Science, é o maior faturamento global da companhia, né? Em especial a regional nossa de Goiás, tem tomado um destaque muito grande da empresa, né? Perfeito. Quando se fala em Crop Science, é mais voltado à agricultura mesmo. Agricultura. Né? E aí se engloba a parte agrícola, né? E tem a Altec, que é uma líder mundial na parte de nutrição animal, né? Muito forte, né? Tem a parte de destilaria, né? A parte de bebidas, então, que fica ligada mais à Europa e aos Estados Unidos, né? E tem a parte de saúde humana também, que eles trabalham, né? Altec Life Science. Certo. Então, é uma coisa assim, é uma empresa grande, mas de um dono só, né? É uma gigante, né? Ela é grande. Está entre as maiores empresas do mundo no segmento de biotecnologia, né? Muito bem. Até eu estou com o site da Crop Science Brasil aberto, aqui daí fala, na Altec Crop Science o crescimento é natural. Nós fornecemos produtos e soluções naturais para desafios agronômicos e hortícolas enfrentados pelos produtores em todo o mundo, abordando a produção de citros, silagem e tudo mais. E o objetivo é fazer a ponte entre ciência e sustentabilidade. Aliás, é uma conexão, né, duas palavras que estão sempre em voga aí, né? Ciência e sustentabilidade, porque muito se fala desse agro que produz, né? E sendo sustentável também. Inclusive estamos presentes, né? Hoje na realização da COP 25, né? Da COP 25, da qual o Brasil também tem vários painéis lá, e a palavra sustentabilidade, novamente, juntamente com a produção, né, sustentável, as questões ambientais todas que também estão inseridas dentro do agro, novamente expostas para o mundo todo, e ainda, pegando a carona no meu raciocínio, alguns infelizes ainda tentando colocar o Brasil como o vilão da história, né? Isso aí é falta de conhecimento. Acredito que é falta de conhecimento, Peterson. Mas a sustentabilidade é presente nos nossos dias. A Altec ela produz um programa mundial, chama Planet of Planning, né? É o Planet of Planning, plantio de sustentabilidade, né? É o projeto de sustentabilidade. E esse programa é um programa que está registrado dentro da ONU, né? Faz parte de um projeto da ONU, e esse é um selo que ela traz para dentro da indústria e para fora da indústria. Então, nós temos acesso a esse programa, e esse programa se estende aos parceiros da empresa também. Então, é uma coisa, parece que é pequena, mas a sustentabilidade da empresa tem um departamento específico que cuida da parte global desse programa, do Planet of Planning. Então, é importante esse programa de sustentabilidade da empresa. A Altec é uma empresa de soluções naturais, né? Então, ela nunca vai ter um produto químico, uma caveirinha lá, não. Ela trabalha com soluções naturais. Desenvolve vários produtos de outros países. Certo. Quando você fala em produtos naturais, a gente pode relacionar biológicos ou como é que é, Henrique? Também. Alguns produtos biológicos, né? E aí, por exemplo, nós temos produtos que são desenvolvidos a partir de enzimas microbianas, né? Fermentação microbiana, fermentação de plantas no México, né? Nós temos uma plataforma de fermentação de yuca, né? No México, é uma indústria que produz assim yuca em volume considerável, né? A yuca sigidera, que é uma gaviácea, né? É produzido no México, então e dela se extrai alguns produtos que são soluções naturais para a agricultura e para outras culturas também, né? Perfeito. Como é que se dá o posicionamento hoje da Crop Science no sudoeste goiano, especificamente na nossa região? Ela, te falei que novamente, no mapa da empresa no Brasil, a regional a qual pertence Goiás, uma parte de Minas. Ela pega um pedacinho de Minas também. É uma parte do noroeste de Minas, mas é por causa de distribuidor. Certo. Já estão em Goiás e também estão em Minas. Então, por capilaridade, eles estão lá. É a maior regional do Brasil hoje, a regional que compõe Goiás. Então, e aí tem vários parceiros. Tem vários parceiros. Tem a bandeira da Altec. Nós temos aqui em Jataí, tem algumas bandeiras em Rio Verde, né? Brasília, Lusiânia, né? Cristalina, né? E Paracatu, Unaí também, Minas, né? A região que mais atua a empresa. Sim, na verdade, sim, da nossa regional, né? Atua em todos os estados do Brasil todo. Então tem a parte de fruticultura, a parte de HF, que é muito importante, né? A parte de deixando a produção de cana, né?
Então, a gente está com bastante pessoas trabalhando nessas regiões. Mas Perfeito. Sudoeste Goiano, Goiás, de modo geral, tem trazido para a companhia, há uns 2 anos, o melhor resultado no Brasil, em detrimento a outros regionais. Muito bem. E como é para o Henrique Eli de Lima ser o gerente regional de vendas da Altec Crop Science? É um desafio, Peterson, não tem dúvida, né? A gente fica lidando com o produtor, com a distribuição, né? E a gente tem que dar o feedback para a indústria, né? Certo. Então eu sou o olho da empresa aqui no Sudeste Goiano. Meu olho é um termômetro também, né? E termômetro, né? né? Então meu feedback é bastante importante para dar o quê? Alinhamento com a empresa, né? Para a gente nos programarmos. Na verdade, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de compra de matéria-prima, né? Então a gente sempre trabalha com D mais 18, é do dia mais 8 meses, né? Então a gente sempre tem isso, então isso é um desafio. Como é que a gente faz programação num ano tão desafiador igual esse? Nós tínhamos uma perspectiva até o início da safra, e aí dentro de um mês, nem isso, já mudou totalmente essa perspectiva. Então a gente tem que ter o quê? Um alinhamento muito forte com os gestores, né? Para poder, não só com o gestor, mas também com a distribuição. Porque não adianta eu trabalhar com um lado e a indústria trabalha com um lado e a distribuição trabalha outro. Certo. Então nós pegamos o alinhamento da distribuição e com os clientes e passamos para a indústria. Então, assim, quando a gente consegue aproximar essas duas vertentes... Isola falhas, né? Isola falhas, né? Então, e melhora bastante o relacionamento com a companhia. Né? Então, a gente trabalha com isso. Porque quando a gente assume uma regional, quando eu assumi aqui, uma regional nova, quase 8 anos atrás, existia um buraco muito grande, porque não tinha pessoas responsáveis aqui. Então, o que a gente fez? Aproximou o distribuidor com a indústria, colocou ele na parte de gestão de comercial, criou estratégias. Então, tem funcionado, não tem causado grandes surpresas. Então, a gente consegue sucesso à medida que a gente aproxima do nosso cliente, né? E consegue aproximar também com a indústria. Aliás, a gente vê hoje essa não só uma intenção, né, mas uma proposta das companhias em si estar cada vez mais próximas do seu cliente, né, do produtor, né? Sim, essa é uma realidade. A empresa investe em pessoas, né, e a preocupação justamente em pessoas que estão presentes com o cliente. Acho que o feedback principal é nosso cliente, né? Porque ele pode falar muito bem, eu não vou comprar aqui, eu vou comprar lá. Então, por quê? E na verdade nunca foi preço. Certo. Preço, a gente tem uma ideia de preço errada. Eu tenho preço. Eu sempre tenho isso comigo. Não é preço. Acho que o preço, se a gente tiver a justificativa e tiver noções de investimento, né, a gente consegue trabalhar muito bem isso. O produtor sabe trabalhar muito bem isso. Né? Só que como trabalhar um ano igual esse, desafiador? Negócios aconteceram, foram pontos importantes, e aí, frente ao clima, a gente fica sem ter muito o que fazer. E a gente tem que estar próximo ao nosso produtor, ao cliente. Justamente. Porque é ele que está passando as maiores dificuldades agora. Então não adianta eu falar que o produtor está passando isso e falar para a indústria que o negócio está bom. Não, não está bom. Então o negócio está parado por um momento, em função disso, disso e disso. Agora nós conversamos aqui, vários aspectos. A empresa sabe disso, mas nós temos que informar para ela, porque cada região é pontual, né? São Paulo, Minas, Bahia, Nordeste, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né? Nós temos hoje uma realidade, né, duas realidades bem diferentes dentro do próprio estado de Goiás. Sim. O norte do estado, né, que mesmo não tendo concluído o plantio, está recebendo chuvas até torrenciais. Sim. E nós aqui no sul, sudoeste, passando por esse perrengue aqui, né, literalmente falando, porque já teve replantio, né, tem lavouras que estão sofrendo estresse grande, tem lavouras que são de áreas mais mistas também, que já estão com uma certa parcela comprometida, e aí vem aquela grande interrogação para o produtor, né? Sim, aí sobra só para ele. A verdade, sobra para a cadeia. Para a cadeia como como um todo. né? Mas ele é o primeiro a ser afetado na cadeia. Né? Então, nós temos que nos adequar agora a essa tal realidade, ao cenário. Então, não adianta eu soltar foguete de carro com a mão e do outro lado dar uma facada. Não é assim. Então, nosso negócio é aproximar do cliente, né? E a gente sabe que a agricultura está sofrendo os problemas que você acabou de falar. Falta de água. Sim. Área de replante. Replantio sempre problema. Replantar, a gente já perdeu a janela do milho e safrinha. Então, o que eu vou plantar? É a soja? Sem falar que o custo sobe mais, né? O custo está subindo. Nós vimos o dólar sustentando a alta de algumas coisas, né? Paciência. E o presidente, o futuro presidente o eleito fala paciência. Paciência, né? né? Paciência. Que se a Ibovespa cai, o dólar sobe, paciência. Então, acho que é uma forma muito irresponsável com as palavras, que né? horizonte turbulento que se apresenta logo ali na frente, se não conseguirmos dar uma guinada de chave nessa situação do Brasil, meu. Existe mais uma opção. Eu acho que nesse próximo mês agora,
muita coisa tem que acontecer. Essa é a minha expectativa, né? Mas É a expectativa de todos que querem um Brasil melhor. Que querem. A verdade seria os desmandos dessas pessoas, né? Que falam que vão administrar o país, né? E com palavras já conseguem estragar tanto o negócio aqui na ponta. Então todos seremos afetados. Não tem como falar que você, nós seremos todos afetados. E até o agro, pela sua natureza, ele é resiliente. Ele já enfrentou vários desafios aí no decorrer dessas últimas décadas. Como você falou há pouco, a gente estava batendo um papo aqui em off e tal, e você nos dizia, olha, se nós tivéssemos pelo menos com o clima colaborando, o ânimo seria um pouco melhor lá no campo. Mas aí já tem todas as questões mercadológicas, geopolíticas, dólar, transição de governo e tal, um desastre já se apresentando logo à frente, e aí o produtor olha para o céu, olha para a lavoura e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Estado, né? O estado de Goiás, né? Não, e aí sem falar nessa derrocada ontem, novamente, até abrir a página aqui só para a gente trazer bem certinho o que está dizendo lá no site da Assembleia, né? O grande líder de outrora do agronegócio, pelo menos se colocava dessa maneira, o então o agora governador reeleito Ronaldo Caiado, né? Inclusive tem um vídeo que viralizou nas redes sociais aqui também, né? Nos grupos do WhatsApp, né? Ontem aqui em Jataí, hoje também todo mundo repassando o vídeo, quando da edição da Campeira desse ano, quando do ano passado, né? Edição anterior, então, né? nada mais para mim, Peterson, questão política assim à parte, né? A gente respeita todo mundo, mas ele é um grande traidor do agro. Que ele disse, eu jamais vou colocar a mão no bolso do produtor de Goiás. E já está colocando, né? Então a gente sabe o quanto isso representa. Hoje, na atual circunstâncias, da forma que nos apresenta o projeto, é 1 saco de soja e 2 sacos de milho por hectare. Sai do bolso do produtor. Do lucro, né? Do lucro do produtor. Então isso é complicado, porque essa perspectiva, ela piora quando a gente sai do cara que tem a terra particular, terra própria, para o arrendatário. Tem que botar isso, custa mais ainda. Então, é realmente um acidente muito grande, sabe? Isso nós teremos a semana que vem uma nova votação, né? Na Assembleia, na Lego, em Goiânia, né? Mas a gente fica bastante preocupado, porque... foram 22 deputados que votaram junto com o governo aí, né? 22 a 16. Então, foi uma derrota, dificilmente ela terá uma reversão, porque nós sabemos que tem inclusive alguns aí de final de mandato que votaram, outros que terão continuidade do mandato, também que de repente estão já negociando algum cargo no governo a partir do ano que vem. Então eu acho que infelizmente, novamente o agronegócio sofre um revés de quem não deveria sofrer, porque tem inclusive que já está aí, tem pessoas do agro que ajudaram na campanha do reeleito governador Ronaldo Caiado. Então a gente fica muito incerto o mercado. Porque se a gente analisar o que está acontecendo agora, realmente é um desânimo muito grande. Cancelamento de produtos, cancelamento de compras, de investimento e pontualmente algumas coisas que a gente tem que renegociar com o cliente. E a gente entende isso. Agora você imagina, estamos numa situação aqui que nós estamos só trabalhando em cima de falas, de promessas, de anteprojetos de um eventual futuro governo, que são assustadores. Isso mexeu já com toda a cadeia. Vamos pegar uma revenda de máquinas, por exemplo. O doutor ligou lá, chegou a máquina de revenda, o vendedor, o gerente da loja, liga, Peterson, a sua colheitadeira chegou. O amigo, segura aí, agora não tem condição de fazer investimento. Aquela máquina que iria para a fazenda, ela já iria gerar, logo aí no futuro, mais trabalhos na assistência, nas oficinas, nas peças. Essas peças também vão no outro elo da cadeia, que compra do outro elo da cadeia, e esses elos começam a se quebrar. Então, o que acontece? Uma derrocada econômica. Nada nos afastará desse cenário se nós não tivermos um governo, uma continuidade de governo que mostre lá fora, inclusive, que, olha, o Brasil é um bom lugar para se investir, porque investidores internacionais já estão correndo do Brasil também. Isso que o povinho aí nem assumiu o governo ainda. A gente vê o dólar, o câmbio mostra isso, né? Literalmente. O dólar subiu para Risco Brasil subiu de novo. Altíssimo. Então quem quer investir num país que a segurança sobre propriedade privada está em xeque. Quando se tinha há pouco tempo atrás o ministro Paulo Guedes anunciando que seriam investidos nos próximos anos cerca de 10 trilhões de dólares no Brasil, agora, além de não ter esse investimento, os que estão aqui vão correr. Esse resultado das falas desses políticos agora, que estão aí querendo assumir o Brasil, está sendo um acidente. Então, assim, eu fico preocupado, sabe?
porque a cadeia, você falou, é afetada como um todo, né? Então a gente vive da agricultura, já está aí, está numa região onde respira agricultura. A gente sabe que o agronegócio é o que tem trazido dividendos positivos para o superávit da cadeia, né, do Brasil. Se o Brasil pontua positivo com o ponto econômico, é porque o agro tem dado sustentabilidade para isso, né? Então, igual forma, a cadeia como um todo, do Brasil como um todo, todos seremos afetados, né? Sem então, dúvidas. Não tem como colocar, esse não vai, não tem, não, todos serão afetados. Só fazendo uma correção, a gente falou sobre a COP, antes é 27, não 25. Ah, 27, né? Eu falei 25, mas tá errado, é a COP 27 que está acontecendo lá no Egito, né? Sim. Inclusive próprios representantes do Brasil, né, que fizeram alguns painéis lá, né, tentando mostrar ao mundo aí novamente a potencialidade do agronegócio brasileiro, chamando a atenção para essa questão da segurança alimentar, que o Brasil é, na verdade, o único país que tem condição de manter esse pilar da segurança alimentar intacto lá, porque Sim. se a gente tiver aqui, com relação a clima e tudo mais, uma frustração de safra, automaticamente atinge também os outros países. A Europa já tem problema gravíssimo lá com ações da Rússia, vai faltar gás, vai faltar energia e tal, então vai ser um efeito cascata gigantesco aí, né, nessa questão econômica. Se bem que a Rússia, ela está autorizando ainda os navios saírem da agora Ucrânia, esticou, né, por 120 dias aí aumentou esse acordo. Né? Mas isso aí fez com que automaticamente o trigo já caiu de preço e o milho também caiu de preço. Só porque teve essa notícia. Aí você vê o mercado da China com recessão, né? Recessão. Se a China entra em recessão, o mundo quase todo também entra, porque nós somos realmente dependentes daquela economia, né? E você vê a Europa aumentando a taxa de juros, né? Você vê o mercado dos Estados Unidos passando por um problema grande, né? Questão política, né? A gente vê novamente o Biden com o Trump aí, né? A guerra dos estados, enfim. Perfeito. Isso aí balança bastante também. Então, e sobe para onde? Para quem produz. E para quem produz alimentos. E está aqui, fala do Brasil, fala do Itaí, cidade goiano, né? Acaba que é chovendo molhada, se bem que precisa de chuva, né? Bom, Henrique, eu abri aqui o site Notícias Agrícolas, para a gente dar uma olhada nas manchetes do dia, por exemplo, que rodou no dia hoje. Assembleia Legislativa de Goiás aprova a taxação sobre o agro em primeira votação, o setor tenta reverter, o projeto segue agora para a segunda votação, para na sequência seguir para a sanção, né? E aí os produtores na expectativa, né? Então ganha também notoriedade, né, nacional essa questão, né, de Goiás, porque a grande traição, a gente batendo nessa palavra de novo aí, nessa tecla, porque realmente é nesse sentido. E aí outra notícia também, que está lá no site do Notícias Agrícolas, né, rodovias federais já tem bloqueio, algumas parciais, uma interdição parcial, alguns no Mato Grosso com bloqueio total. A PRF já atuou durante o dia de hoje para tentar debelar essas movimentações, desses bloqueios, só que do outro lado já viralizando em grupos do WhatsApp informações de grupos de caminhoneiros que pediam para que os demais colegas também aderissem a essa movimentação, sem bloqueio, mas que cruzassem os braços, não trabalhassem. Então, pode ter um outro agravante ainda nessa situação que já não é boa. Né? Eu vi hoje pela manhã, fui abastecer o carro, né? Eu trabalho ainda hoje para Rio Verde, todos os postos com fila, com fila, né? Então, assim, já configura já uma resposta, já a preocupação da comunidade, né? Da população, de faltar combustível. Então, e outra coisa, sobre Goiás, voltando a falar, a notícia corre no Brasil todo, porque devido à importância que é o Estado. Claro. O pessoal sabe que o Estado vende muito, exporta bastante matéria, grãos, né? Vem do agronegócio. Então, existe uma preocupação também, porque veio Mato Grosso, e veio com a criação da FETAB, veio agora Goiás com o Goinfra, né? Esse imposto, né? Aí os estados, se deu certo em Goiás, deu certo em Mato Grosso, pode saber que vão repassar para outros estados, né? Fundeinfra, né? Fundeinfra. É para infraestrutura, né? Eu acho que... você acredita, né, que vai ser para infraestrutura, né, Henrique? Mas na verdade sim. Como aconteceu com o FETAB no Mato Grosso. É o que eles falam, né? Num primeiro momento era para ser direcionado para a melhoria da malha viária do estado, tal rodoviário do estado e tudo mais, e aí acabou pagando inclusive salários de desembargadores, juízes, tudo mais, entendeu? Vários outros setores, e aqui provavelmente não será diferente também. Né? Espero que não. Espero que isso seja aconteça ao contrário, né? Que realmente seja investido, se caso acontecer. Você vê tanto que chama atenção, porque a notícia de capa também agora, foi notícia de capa hoje pela manhã, né? No Canal Rural também,
entre aspas, a taxa do agro, propostas avançam em Goiás. Então está todo mundo de olho aqui, afinal, Tá de o olho, que esse governador do estado quer, né, sacrificar o agro mais uma vez? Né? É que Goiás é muito importante. E os demais estados também são dentro da cadeia, né? Se deu certo, eu tenho medo de levar para outros estados. O Goiás passou, então vai passar aqui. Então aí pode afetar a cadeia como um todo. Já vai afetar. Já está afetando, na verdade. Já está afetando. Mas se colocar mais imposto em Minas, São Paulo, aumentar mais, nós já teremos a alta da arrecadação sobre fertilizantes, que o governo está aumentando a 1% por ano, né? Certo. É 1% agora, 2%, 3%, 4%. Segundo ele, vão parar em 4%, não para. Eu acredito que não para. Esse teto vai experimentar outros níveis, sabe? O teto de aumento sobre fertilizantes. Eles são bons para contar historinhas, né? É ótimo. Então, mas na prática, né? Afeta, sempre está a conta sobrando aqui na ponta, né? Então a gente vê algumas coisas que estão acontecendo a nível de Estado, a nível de Brasil, e nos preocupa, realmente. Então, atual momento requer muita atenção. Acho que a gestão dentro da propriedade, a gestão que vai ter que ter agora sobre negociação de insumos, né? A gente sabe que vários produtores estão já negociaram safra 23 e 24, uns fertilizantes, alguns mais. E aquele que está capitalizado, que tem condição de fazer, vai aproveitar. Né? Então, mas tem que tomar muito cuidado, porque com os novos investimentos. Porque realmente pode colocar a pessoa em dificuldade dentro de uma safra. O cara está bem hoje, amanhã não está. Né? Então, a gente tem que estar junto ao produtor, né? Atualizando as informações com eles, né? E cuidando para que isso não aconteça. Muito bem. A noite de sexta-feira, 18 de novembro, estamos conversando com o Henrique Lide Lima, gerente regional de vendas da Altec Crop Science, né, presente também aqui no estado de Goiás. E conosco nessa grande jornada pelo agro e pelos negócios do Brasil Verde e Amarelo, o doutor Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Copren, que é a cooperativa de crédito genuinamente ataiense, e nos dão esse aporte nesse canal de comunicação do agro para com a sociedade brasileira. Momento de bastante tensão, de apreensão, mas momento também de muita esperança, porque o brasileiro ele não perde a esperança de maneira alguma. Então a gente já falou sobre toda essa questão de cenário político, inclusive, que está mexendo também com as questões, né, do agro brasileiro, mas temos uma safra em andamento, né? Temos aí uma finalização de colheita nos Estados Unidos, uma projeção de safra brasileira total de grãos, cerca de 308 milhões de toneladas, uma safra de soja que teve até uma projeção já de 151 milhões, tal, que já deve ter caído essa projeção. Eu não vi nenhum instituto colocar projeção, mas, né? Nós que vivemos aqui, nós sabemos que isso não vai repetir. O ano passado, porque a projeção acontece com base no que aconteceu no último ano. Então nós tivemos a última safra, quem sabe uma das principais safras de soja. Acho a maior da história, né? É a maior da história para nosso negócio aqui, principalmente para nossa região. Eu vi produtividades muito grandes, elevadas produtividade, mas o clima foi realmente o que pesou nesse negócio. Então produziu muito, o produtor investiu. A gente sabe que talvez não conseguiríamos ter o mesmo desempenho nas lavouras do ano passado. Né? Então é difícil altas produtividades esse ano. A gente sabe que nós estamos passando por 10 dias, 15 dias, às vezes, região sem chuva, né? Então está sendo afetada a produtividade. A cada dia que passa aí, vai tirando 2 sacos, 3 sacos da soja, né? E aí a gente se preocupa com toda essa noção de produção, né? Então os institutos não vão segurar por questão de preço, né? Porque se agora o negócio está faltando, a soja sobe, né? É mais um filtro para a soja subir, né? Então, acho que não é momento assim de... A gente sabe disso, as empresas sabem desse negócio. Estão pedindo para segurar esse relatório, para justamente as trades poderem ir no mercado e comprar uma soja um pouco mais barata ainda. Perfeito. Eu entendo assim. Aliás, nessa questão, quando você fala dos custos em si, né, que o produtor também fica de olho nisso, e aí ele tem o quê? A expectativa de repetir uma safra que foi a safra anterior, investe em tecnologia, tem um custo alto, né, para poder implantar a sua lavoura, se ele fez em dólar ou não, aí é outra questão, e aí de repente ele tem uma frustração de produção. E a gente sabe que o custo aqui, se aproximando já das 40 sacas mais ou menos, aí ele coloca mais na conta dele o arrendamento, mais os custos operacionais, mais essa taxinha aí que veio de presente agora do senhor Ronaldo Caiado, enfim. E aí ele fala, cara, eu estou trabalhando no vermelho, assim não dá. Essa perspectiva, ela é real. E quando a gente fala que 40 sacos, para uma grande parte, para alguns mais do que isso, né? Nós temos aí produtores que já nos falam que já passaram os 50 sacos do custo de produção. A projeção que se passe para colher e transportar a safra mais de 50 sacas.
Então a gente fala assim, uma quebra de produtividade agora, o que está acontecendo, inviabiliza muita coisa. Então a gente sabe que a liquidez do material, do produto existe, mas a rentabilidade já está sendo afetada. E o impacto vai ser diluído em todo 2023, para toda a cadeia. Toda a cadeia. Né? Porque Não, pois vai acontecer somente agora na hora da colheita, em março e tal, em fevereiro. Não, ela vai acontecer durante todo o ano. Aí você imagina, se esse governo assumir, né, um cenário econômico já desastroso, juntando-se a uma frustração do safra, um produtor mais endividado, um comércio mais enfraquecido, né, as indústrias menos fortalecidas e tal. Que cenário difícil, hein? É difícil projetar agora uma prova safra. As perspectivas não dá nem para imaginar, né? Não dá para imaginar, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Né? O clima é favorável, né? Agora para esse fim de semana, né? Que as chuvas retornem. Eu entrevistei hoje pela manhã o Marco Antônio dos Santos da Rural Clima, ele falava desse retorno, falou, olha, amanhã vocês já vão receber, sexta-feira será esse, como foi hoje, céu aberto e tal, né? Mas amanhã já há essa possibilidade dessa mudança no clima, domingo chove um pouco mais, na semana que vem também tende a se normalizar, e aí ele diz uma notícia boa que ele fala que dificilmente até o final do ano terá um outro período aí onde a gente tenha tantos dias de sol aqui sem precipitações. Então, só que isso que aconteceu, que está acontecendo, né, ainda no dia de hoje, realmente já provocou uma perda de produtividade que dificilmente vai ser recuperada, né, Henrique? Não se recupera. Não recupera. Não recupera. Então, assim, a dúvida é replantar ou não. Deixar como está e tentar recolher o que dá. Porque se o produtor tirar agora, é soja, alguns produtores eu tenho medo de colocar milho, fazer um milho verão para nossa região. Só que tem os desafios do milho, da cadeia produtiva do milho. Para entregar esse milho onde que vai receber esse milho, tem armazém próprio, a cigarrinha não pode ser esquecida, né? Então a gente sabe que por enquanto está difícil. São tantas variáveis que quem está fora, né, do agro, quem critica principalmente, não tem noção do que acontece no dia a dia, né, Henrique? É por isso que eu falo, é muita falta de informação. Falta de informação. Lado da população, um lado, infelizmente, falta muita informação, consciência também, né? E vontade de buscar essa informação também. E outra, nós temos um momento decisivo para o Brasil, onde está se discutindo nosso futuro dos nossos filhos, da nossa empresa, do nosso comércio, do nosso emprego, né? E da nossa condição de colocar alimento na mesa no dia a dia. E aí, quando o Brasil se mobiliza, né? Quando parte da população se mobiliza, né? Vai às ruas, né? Pede socorro, literalmente falando, nós temos um outro problema, não vou dizer um problema, né? Porque tem muita gente que gosta, né, da atividade em si, mas tem uma outra situação agora que está entrando no radar que vai até maquiar um pouco disso que está acontecendo e vai dar mais munição para a esquerda, que é a tal da Copa do Mundo, que está chegando aí também na semana que vem, né? Vai desviar um pouco da atenção dos brasileiros, né, que vão... Alguns esquecerão esse problema aí, imaginando que isso é uma coisa passageira, vão focar na Copa e esquecer o que realmente está acontecendo, que é mais importante. Existe uma preocupação, sim, Pedro. O momento não é esse. Para o Brasil, o momento acho que não é esse, desfocar. Acho que a gente tem que continuar focado e aumentar o nosso leque de pessoas, realmente, que estão lutando por esse negócio. Então, assim, existe um momento que a gente fica preocupado, né? Uma certa dormência que pode acontecer a partir do momento da Copa, né? E aí a gente torce também para a Copa ser um baita evento, né? Torce pelo Brasil. É uma paixão do brasileiro, né? De boa parte do brasileiro, né? Gosta de esporte, gosta de futebol, né? Só que a gente também gosta do nosso país. A gente ama o nosso país e quer o bem para o país, para o bem para os nossos filhos, né? Então, não tem como agora, para esse momento... Eu vou ver a Copa, eu vou ver o jogo, mas eu vou atrás dos meus direitos também e vou lutar pela causa. Né? Então, acho que é um momento importante para a gente definir essas coisas, né? A gente sabe que tem praticamente um mês aí, né? Da posse do possível candidato, né? Então, 19 de dezembro é a tal da diplomação. Então, é a diplomação. E aí, por estado de Goiás, em especial, mais uma semana aí para a nova votação na Lego, né? Da taxação do agronegócio, né? Inclusive, as matérias falam, né, que o agro tenta, né, se organizar para reverter, né, essa primeira votação. Eu quero estar errado, na minha opinião, mas eu acho que não vai reverter, né? Porque muita coisa precisa ser feita nos bastidores. E a gente sabe o que está acontecendo nos bastidores aí. Pode ser que realmente aí se junte FAEG, a ProSoja, produtores, sindicatos rurais, né, esses outros deputados que votaram a favor e tentem lá convencer alguns colegas, olha, o caminho não é esse, nós vamos acelerar o processo de quebra do produtor e, consequentemente, queda da arrecadação e quebra do Estado. Vamos tentar uma outra ferramenta.
né? Só que o que deveria acontecer? Como a gente já falou aqui no podcast de quarta-feira, por que não há um enxugamento da máquina? Por que não há corte de despesas, né, extras que não necessitam de acontecer? Por que não se tira os cabides e tal? Mas não é interesse, porque a máquina ela já vem inchada já de um bom tempo e a intenção desse governo é inchar ainda mais, pelo jeito. Né? A gente vê a projeção de aumentar os ministérios, né? É uma coisa de 13 ministérios aumentar, né? 13, e aí, em âmbito federal aí, pelo amor de Deus, então, né? a gente sabe que o Estado também tem um custo para isso, que vai manter algumas pessoas lá dentro, né? Então, você vê que a máquina vai inchar mais, infelizmente, Peterson. Aí, as entidades de classe, a ProSoja, os sindicatos, as pessoas mais ligadas à Goiânia, ao governador, né? Realmente fazem um trabalho importante, estão lá presentes, só que nesse momento precisa de mais apoio ainda possível, porque é uma semana só, ao menos 6 dias aí, 7 dias, para definir se realmente vai ter a taxação ou não. Eu fico imaginando isso, Henrique, se passar esse projeto, se realmente houver a taxação, porque aí nós, imaginando o pior cenário possível, se tivermos um retorno do governo do PT, e aí estamos trabalhando agora só em cima de suposições, se tivermos a edição, por exemplo, da Tecnoshow Comigo, da Campeira, esse senhor, Ronaldo Caiado, será que terá coragem de vir em meio aos produtores novamente? Não terá, não terá. A gente sabe que já em algumas regiões já não foi recebido, né? E onde foi, teve muito problema, né? Até teve um deputado que falou, acho que foi o Fábio Abrão, se não me engano, não sei se é esse o nome dele, um pecuarista lá de Catalão, ele falou que o governador agora, onde ele chega, ele é o vaiado Caiado, não é mais Ronaldo Caiado, é o vaiado, né? Caiado, né? Porque pelo menos aparentava ter um compromisso gigantesco com o agro. Já o entrevistei aqui na Rádio Sucesso algum tempo atrás e tal, quando era deputado federal. Nossa, quem ouvia o Ronaldo Caiado falar e tinha uma ligação com o agro, era de arrepiar o pelo, porque realmente era um cara que defendia a bandeira e tal. Né? Há pouco tempo atrás falou que jamais trairia o agro, e agora a gente viu isso acontecer, falou infelizmente. Que já está aí, né? Que já está aí, Campeira, no evento da Campeira. Então, acredito eu que para as próximas edições vão ter, porque o agro ele sustenta isso tudo, né? Mas realmente a presença dele vai mandar um representante para entrar mudo e sair calado, sabe? Porque o momento é esse. O que eu posso pensar é assim, que na verdade eu queria ser diferente. Certo. Que realmente o governo do estado estivesse preocupado mas não está. Com agro. Na verdade não. Com agro não está. Não está. Com agro para ele somente a sanha arrecadatória aí para aplicar em outras situações é que ele se debruça sobre essa questão do agro. Bom, falando um pouquinho mais de números aqui, Henrique, para a gente ter ideia, né, a Conab, né, colocou a nossa produção de grãos aqui numa alta de 0,2%, 17,4 milhões de toneladas, essa era a projeção para a soja aqui no estado de Goiás, uma área que essa é a realidade, cresceu, chegou a 4,5 milhões de hectares, enquanto que a produtividade, né, lá, um mês atrás, era ficar em torno de 3,8 toneladas por hectare e uma queda na produção de 2,9%. Apresentava lá atrás os dados da Conab. Não sei quais os parâmetros que eles buscaram para ter essa queda de 2,9%, mas deveremos ter uma queda mais significativa ainda, né? Peterson, à medida que os dias passam, né, nós sabemos que os dias que sem chuva, né, estão afetando diretamente a produtividade já. Então, isso é matemático, né? Matemático. Isso aí é ir no campo e ver a realidade. E ver como está a soja atualmente, como ver as áreas de feijão, né? Salvo as áreas irrigadas, né? Que também está com dificuldade também, porque está faltando água no lençol freático. Pouca alimentação dos recursos. Aliás, o Marcelo Líderes, hoje pela manhã, ele falava notícias agrícolas também, ele colocou lá, chamando a atenção para a questão do feijão, que a China se volta agora também para a compra do feijão brasileiro. Ele falou, olha, produtor, tem uma perspectiva boa para o feijão e tal, mas em contrapartida, a gente vê também aqui na região produtores tradicionais de feijão que não plantaram feijão nessa temporada. Né? Isso é verdade. Isso é uma realidade não só daqui de Itaí, não só daqui, né? Mas de todas as praças que plantam feijão, realmente. E algumas regiões, e as áreas irrigadas, teve muita dificuldade para plantar, né? E, na verdade, o Brasil como um todo diminuiu a área de feijão. Eu imagino que sim. Então, imagina quem plantou feijão aí, pegou essas geadas que teve aí, pelo amor de Deus. Então eu imagino que realmente existe uma luz no fim do túnel, onde a gente consiga ver realmente o preço do feijão melhor, né? Porque tem que melhorar. Nos atuais preços de hoje, inviabiliza o negócio, né? Grandes produtores aqui de Itaí realmente eram o pé. Essas áreas colocaram soja, né? E agora alguns continuam feijão. Eu visitei algumas áreas e realmente esse área de sequeiro está muito ruim, sabe? Está passando por dificuldade também, mais do que a soja, que foi plantando um pouco mais cedo. A
cultura já está na fase reprodutiva já, né? E aí a gente sabe que a demanda hídrica é muito maior nessa fase. Muito então, maior. A planta afeta muito mais a planta agora no processo. E já é um feijão que está florescendo já, então já não tem como o que fazer muito. O feijão tem os problemas de feijão, abortar flores, abortar canivetinha agora, né? E a gente sabe que isso é uma quebra muito grande. Eu me referi a essa questão do frio, porque teve localidades aí, né, no sul, que chegou a próximo de zero, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu escutei hoje nos agrícolas, ontem teve relatos de geada em Santa Catarina. Ontem. Urubici, o nome da cidade, zero grau ontem lá. Então, assim, imagina nós, isso. nós estamos, é novembro, né? Nós nos assustou no começo, né? Porque teve frio aqui, coisa que historicamente não existia. Já existiu, mas só em relatos, né? Eu nunca vi, nem eu e o pai viu, né? Frio em novembro. Alguma coisa ia acontecer. Frio em novembro, sair de casa tem que pôr casaco. Então, tá aí o que está acontecendo, né? Também no novembro, com essa magnitude de veranico, em novembro, nesse período, nunca teve. Até no começo, lá em agosto, quando a gente conversava com o Marco Antônio dos Santos, ele dizia, olha, não tem uma notícia muito boa para Goiás aí, porque a previsão já praticamente consolidada para novembro é um mês com muita nebulosidade, né? Pouco sol e tal. Totalmente o contrário. Hoje ele falou, pois é, Peterson, a projeção nossa era o que dizia, né, os nossos estudos e tal, nosso modelo, e aí totalmente desconfigurado do que está a realidade hoje, né? Isso é até uma preocupação da ProSoja, eu li ainda ontem falando sobre a questão, a questão do clima, as informações climáticas a chegar ao produtor de uma forma mais fácil, mais integrada, né? E realmente, os produtores estão voltando a isso, a gente não consegue ter uma projeção mais do que 2 dias aí, com a leve assertividade, né? Os modelos não permitem isso, né? Até quem vive do clima fala uma coisa, hoje amanhã fala uma coisa diferente, que mudou a projeção. Influência da corrente marítima, do vento, esquentou a água do oceano, esfriou mais aqui, esquentou mais lá. Então a gente percebe que existe um problema no Brasil, na América do Sul de modo geral, né? Passando por um problema de limitação de água, né? E mais um ano difícil mostra ser, né? Então a gente tem que estar próximo ao produtor, nos resguardar, fazer um investimento muito assertivo, né? Porque pode trazer um resultado econômico bom ou não bom. Se nós estamos falando de uma atividade que não permite erro, não permite. Imagina o quanto é delicado, né, para o produtor, né, questão de implantação de lavoura, agora essa indecisão, será que eu replanto ou não e tal, vai chamar a sua consultoria, vai dar uma olhada, ela vale a pena, não vale a pena, como é que está o meu stand aqui e tal, e aí pensando também nas questões de mercado e tudo mais, então realmente é uma luz amarela que já está quase ficando vermelha, né? Né? Que não fique, né? Vermelha. Que não fique vermelha, né? Porque a gente vai ter esse alento, isso tudo der certo agora no final de semana, e aí entra a questão também, né? É muito dinâmico aí o agro. Estamos com a safra em desenvolvimento, já pensando lá no plantio da safrinha, ou perderemos já janeiro ideal ou não, como é que vai ficar o tamanho, e aí tem um outro produto também que ganhou notoriedade nesta atual segunda safra, que deve vir com mais força também na próxima, inclusive por causa das questões climáticas, que é o sorgo, né? Sim, é uma opção. Uma opção, né? Para quem realmente perdeu a janela, o timing do milho, o sorgo se torna uma opção. Outras culturas para regiões irrigadas, né? Igual, por exemplo, trigo, né? Algumas culturas que vão estar trazendo para o produtor as opções. Porque realmente a janela está difícil, porque se hoje a gente tirar, por exemplo, de uma área de soja e for replantada de soja, já não tem mais janela para milho. Cabe um sorgo? Às vezes cabe ainda. Daqui a uns dias não cabe nenhum sorgo. Então é muito dinâmico o negócio. Então a gestão da propriedade rural, a gestão de investimento e realmente ter a verdadeira noção do que está acontecendo agora, mais do que nunca, é o que vai realmente perdurar para essa próxima safra. Com certeza. Né? Então essa noção tem que estar próximo ao produtor. E a gente vê uma outra mudança também, questão, né, de mercado. Por exemplo, tem produtor que está com o milho dele segurado lá e tal. E aí parece que o mercado está ávido atrás de milho, todo mundo está querendo comprar milho e tal. Só que o produtor fala, será que eu vendo agora? Será que eu não vendo? Como é que você está sentindo essa questão aí? Então, essa última semana o movimento dos compradores de milho foi bem intensa, né? Na média, parece que soja vão permanecer da mesma forma e de milho também vendedores, né? Compradores de milho veio, porque justamente eu acredito que já tem sentimento de vai faltar milho no mercado, porque justamente a soja afetou. Então, até o produtor que vai conseguir manter a janela de milho, mas com a possível quebra de soja que vai acontecer, né? A gente fala, então vai tirar o pé no milho. Pode ser que se adeque ao custo de produzir o milho da forma mais econômica, né? Certo. E acho que nada mais certo e coerente para o produtor.
Talvez não, mas assim, eu vejo esse movimento, porque os compradores já vieram e se sinaliza esse movimento. Por que tanto comprador no milho? Inclusive até os últimos 2 dias, o Sindicato Rural nos repassa as cotações que são aferidas junto às trades aqui, e apenas a Comigo, né, pontuou o milho nos últimos 2 dias, aí milho balcão, R$ 70 demais fora de mercado, né, se retraindo e tal. O Vlamir Brandalize falava hoje pela manhã também no Notícias Agrícolas, o vencimento na B3, janeiro, R$ 87,79 a saca, maio 23, R$ 90,50 a saca, com uma leve baixa, e aí ele coloca lá que Chicago abriu as atividades do último dia da semana, contabilizando avanço de preço e tal. E o milho sobe também pelo segundo dia consecutivo, com seca pesando mais do que movimentações lá no leste europeu, segundo a agência Reuters. E o Brandalize pontua que, de repente, esse pode ser novamente um bom momento para o produtor do milho, né? Poucos, ainda, talvez uma parte muito pequena do mercado tenha milho disponível para trabalhar, porque esse comprador veio atrás de milho disponível, ele não veio comprar para a safra que vem. Então ele cria assim, uma oportunidade, né, de ele realmente buscar esse milho e criar assim, uma perspectiva de aumento para o milho, né, de manutenção dos preços, né, da manutenção e um possível aumento. Certo. É um a mais para o milho, né? Então existe vários outros fatores, né, Peterson, que interferem na projeção de preço, né? Mas isso é um fator positivo. O comprador veio para comprar, buscar o milho disponível, porque sabe que vai ter uma possível quebra. Quando a gente faz oferta dentro do mercado, né? Pouca oferta, procura alta, preço sobe. Sobe, natural, né? Sim. E como é que fica a questão aí da fixação, mercado futuro e tal? Porque como a gente está vendo aí, você falou há pouco, sabe? Frustração que já está instalada, só não se sabe o tamanho que ela vai acontecer, e aí o produtor fala, mas se o negócio já está começando a dar errado, eu não vou fixar nada aqui, eu vou aguardar um pouco mais, ver como é que o mercado vai se comportar. Rodou, será alguma coisa de mercado aí, Henrique? Está rodando. Está rodando? Nunca para, Petro. Na verdade, o mercado ele sempre está movimentando. Horas mais intensas e horas menos intensas. Então, mas sempre roda. Então, a perspectiva de preço, precificar agora, não sei, realmente assim, faltou uma luz no fim do túnel. Para falar que negocia soja do ano que vem, até mesmo porque o produtor não sabe quanto vai produzir esse ano. Não clima atual. Não dá para comprometer não, eu vou muita produzir, coisa. Vou comprometer 40%, 30% da minha área, 50% da minha produção, mas de quanto vai fazer essa porcentagem? Em cima de quê? Né? Então, o produtor realmente fica assim, a gente percebe que a nível global, o aumento da taxa de juros, Europa, Sim. Estados Unidos, então automaticamente a operação de dólar para esses produtores, quando eu falo dólar, eu peso muito a formação de preço para commodities e preço de fertilizantes, né? Na ponta impacta direto ao câmbio, né? E os insumos também, mas vamos pensar na fertilizantes. A taxa de juros de fertilizantes está aumentando, porque a operação de dólar já tem que comportar um pouco mais de juro. Então, semana passada quem fez negócio em dólar, comprou fertilizantes, por exemplo, foi bom. O dólar ontem, na quinta-feira, na maior alta do dia, chegou a 5,50. O comercial. Fechou 5,30. Hoje pela manhã estava 5,38. Né? Então, esse momento, de uma semana, quem fez já foi bom. Só que assim, nem sempre a gente consegue acertar tudo, né? Mas o negócio daqui pode voltar. Mas a perspectiva é que o câmbio permaneça assim com movimento de alta, eu acho. Até o final pelo do que ano. Está acontecendo aí no mundo todo, né? Questões aí relacionadas à economia global, né? Questões geopolíticas e tal, devem dar sustentação ao dólar, né? Deve dar. Então, a gente sabe que a cadeia também, diretamente, ela tem alguns benefícios para a formação de preços de commodities, né? E tem alguns malefícios que são a formação de preços dos produtos, dos insumos de uma geral. Alguns mais dolarizados, né? E outros sobem porque faz parte da cadeia, né? Sim. Henrique, eventualmente aquele produtor rural que tem soja disponível hoje, quer fixar alguma coisa, ele está pegando mais ou menos quanto hoje aqui? Eu vi semana passada alguma coisa em torno de 178, 176, até 180 na soja disponível seca e limpa, né? Futuro 23, 157, 160, dependendo a projeção é essa. A projeção, né? A projeção é essa, né? Mas eu acredito que os preços estão no movimento de alta. Também acredito, né? O mercado acredita, né? O mercado acredita, porque a gente está vendo falta de... A gente percebe que vai ter falta de soja, nós sabemos disso, vai ter uma possível falta de milho, né? Porque, na verdade, estão pensando somente na cigarrinha, nós já tivemos uma quebra de safra muito importante. Justamente. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Agora você pensa assim, o milho plantado numa janela mais difícil, com cigarrinha e com clima diverso, né? Então, automaticamente, a projeção
para quem compra, ele sabe que vai faltar milho e sabe que vai faltar soja. As indústrias locais, que Jataí, por exemplo, é sabido disso. Sim. Então, eles trabalham, e Goiás realmente representa muito para algumas empresas, para algumas traders. Nós temos a Comigo, que em Rio Verde, né, já está aí também. E a cadeia dela, ela sabe que ela depende do grão produzido aqui da região, né? Que ela precisa de comprar matéria-prima. A Perdigão precisa de comprar matéria-prima aonde? Daqui. Se ela começa a comprar um produto mais caro, o frango, o porco, o leite... Tudo vai subir. Tudo sobe na cadeia. Então, de um modo geral, a cadeia toda é afetada. Mas, dessa situação ao preço das commodities, né, a gente espera que ainda tenha um saldo positivo, né, ainda. Mas agora vamos torcer para a retomada das chuvas, né, que a produtividade não tenha mais tantas perdas igual está tendo. Aliás, eu vi também ontem no Canal Rural, estou com a página aberta aqui, trabalho acelerando, plantio da soja 22-23 no Rio Grande do Sul chegava a 30%, e lá também a seca está preocupando. Sim. Né? A seca e a questão também econômica, né? Então é difícil. O Brasil todo está passando por essa dificuldade, está faltando chuva de um modo geral, né? Para quem planta de sequeira, realmente está tendo uma perspectiva difícil, né? Não só soja, tá? Mas em outras regiões que trabalham com fruticultura, que trabalham com HF, com folhosas, né? Então a cadeia está sendo afetada como um todo. Então a gente percebe que existe uma projeção também do custo da cesta básica está aumentando. À medida que as coisas sobem, né? Então, esse negócio que eu falei, então, nós temos que todos se preocupar. Parar e ver o que realmente está acontecendo. Porque as respostas são ruins. Porque a gente percebe um certo desgoverno já para os próximos eleitos, né? Ele fala, já movimenta tudo. E se realmente eles fizerem isso, eu tenho medo, sabe? Todo mundo está com medo, né? Muito apreensivo. O Mato Grosso também tocou outra página aberta aqui, ó. Queda na temperatura e estiagem causam perdas da soja no interior do Mato Grosso. Aí fala em Brasnorte, Campo Novo do Parecis, já prejuízo na lavoura diante da situação climática também. E já dizia pela manhã hoje o Climatempo, né, do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, né, e já pega a nossa também aqui. Sim, nós começa a mudar amanhã, uma faixa, né, de clima seco também no final de semana. Né? Sim, aí é preocupante, Peterson. Realmente, quando a gente fala de clima, né, é um fator que está deixando todo mundo de cabelo em pé, né, e na verdade todos seremos afetados. Muito bem. Então, é cuidar mesmo e ficar consciente, com os olhos abertos, né, nas próximas movimentações do mercado. É um início de temporada, né, mas que já se apresenta com mais desafios ainda, com dificuldades impostas já ao produtor, principalmente por questões climáticas, fora essas extra-lavoura, né, que cada dia que for passando a gente vai ter uma situação um pouco diferente, né? Dependendo daquilo que possa acontecer, não só no cenário mundial, mas também nessa movimentação toda que está acontecendo aqui em Jataí. Eu creio que a semana que vem será uma semana decisiva, né, Henrique? Petra, eu também espero que seja, realmente decida muita coisa. A gente está pensando na macroeconomia como um todo. Macroeconomia. Não adianta pensar só no umbigo, olhar para mim e falar que não. É lógico. Estou preocupado com o negócio, de modo geral, porque eu dependo, eu vivo, respiro lá o negócio, né? E aí as pessoas do meu lado também, da mesma forma, né? Então, eu estou preocupado com meus pares. Quando as pessoas, no geral, a sociedade no todo, entender que ela vive e respira também indiretamente o agronegócio, as coisas serão diferentes. Sim, né? Uma parte da população talvez não saiba disso. Falta informar. Falta de informação. Ou a desinformação que chega para eles. Eu acho que é pior ainda que a falta de informação. As mentiras que a grande mídia propaga e coloca em cima do agro é que são o grande problema. O Brasil não é para amadores, né, Peterson? Não é para amadores, verdade. Então, assim, tem um custo que o Brasil é um país excelente, né? A gente sabe que é um país que tem um clima muito bom, né? Tem vários benefícios de morar num país igual ao nosso, né? Civilmente organizado, né? Então, a gente sabe que existe um custo para isso. E aí, essa falta de informação para alguns torna o negócio mais difícil. Porque realmente assim, não tem conhecimento de causa, né? De quem está, por exemplo, situado numa empresa igual a Jataí. Jataí é sempre chutar com o negócio. Não adianta falar. Existe um movimento de trabalho, de indústrias, mas nós dependemos da cadeia do agro. Nós já tivemos casos na história que quando o agronegócio vai mal, a cidade vai mal. Eu tenho isso muito claro para mim. Muito claro para mim. Sabe? Que a população tem que saber disso. Então, tem que trabalhar com essa perspectiva, sabe? Vamos torcer para que tudo dê certo. Então, agora... É simples, aquele empresário, comerciante que for contra o agro, por questão ideológica, ou porque achar que o agro é o vilão e tudo mais, sente na sua empresa e raciocine consigo mesmo. Bom, se não existisse o agro, ou se eu não dependesse de produtor, funcionário de produtor, como seria o movimento da minha empresa, da minha loja?
Se ele ficar satisfeito com isso, então aí eu vou aplaudir ele. Agora, não, mas não fica. Se como ele for empresário, né? que empresário visa realmente tem os dividendos, o lucro da empresa, manter a estrutura, como é que mantém esse negócio? Então, se ele for isso aí, não pensa isso. De maneira alguma. A estrutura que ele tem, como é que se mantém? Como é que se vive? E o posicionamento da Altec Opscience, certamente, que é esse de sustentação dessa bandeira do agro, né? Com certeza. Nós trabalhamos várias cadeiras do Brasil. A Altec, ela trabalha na parte de nutrição animal, a parte de plantas, a parte de biotecnologia, né? Então, a gente depende 100%, nós dependemos do agronegócio. Então, quando vai bem, nós iremos bem. Quando vai mal para nós também. Então, a gente trabalha sempre com a ideia, com consciência, né, de estar minimizando esses fatores que realmente interferem na produtividade, né? A indústria tem tecnologias para isso, né? E o produtor investe nisso, mas investe quando o negócio está bom. Eu percebi disso. É muito fácil analisar as últimas 2 safras, como está por vir. Sim. Sabe? Nós tínhamos a projeção que nós fomos surpreendidos nos 2 anos com a demanda do campo. Foi muito maior do que nós esperávamos. Até chegou a faltar em alguns momentos produto dentro da indústria. Mas por quê? A procura foi muito grande. Então o produtor investiu, acreditou no negócio. E a gente vê, e essa safra foi assim também. Só que a gente está sendo pego de surpresa, né? Clima. Sim. Primeiro impacto direto no produtor rural. Segundo impacto nas revendas, nas concessionárias de máquinas, nas oficinas, mercado imobiliário, construção civil, tal, e vai indo, bens de consumo. Sim. Até chegar lá no final da cadeia. Essa é a cadeia do agro, né? Nós produzimos alimento, né? Então, produzir alimento, o consumidor, a população vive e se alimenta disso. Se alimenta, né? Então, eu vendi menos produtos, o preço subiu aqui, o produtor, nós pagaremos um leite mais caro, uma carne mais cara, um feijão mais caro, um arroz mais caro. Se tiver, né? E se tiver. Porque tem países já que não tem. Nós temos alguns exemplos de alguns países aí, né? Que realmente não tem essa disponibilidade de produto, né? Não é preço, não tem. É uma coisa tão simples. Agora, você se imagine se você não tiver esse privilégio de entrar no mercado, no supermercado da sua preferência, e lá na prateleira comprar um pacote de arroz para sua família. Uma caixa de leite para o seu filho. É difícil pensar isso. É difícil pensar um pedaço assim. de carne. Eu nunca vivi isso, né? Então é muito novo. A nossa geração não viveu isso. Né? Então nós vivemos um momento importante. Nós crescemos de uma forma importante, trabalhando, importante de, né? Agora a gente fica sem saber como é que vai ser. Vai ter na prateleira? Vai ter a que preço? Não sei. Mas se tiver, é bom. Mas assim, temos que continuar trabalhando, focado no campo, fazendo o que a gente sabe fazer, né? Que é ajudar o produtor rural, ajudar ele nas decisões que ele tem que tomar de investimento. Mas isso aí é a parte boa do negócio. Quando a gente pode ajudar, né? Contribuir para o negócio. Situações estão fora do alcance da ação do homem, como é a climática, não tem como interferir. Não tem como. Muito bem, é por isso que a gente trabalha aqui também nesse canal, né, pelo nosso Brasil, verde e amarelo, esse Brasil aqui, verde, amarelo, azul e branco, das pessoas que trabalham, que produzem, das pessoas que correm atrás no dia a dia, né? Não os manés, né? Porque os manés estão fazendo outras coisas, né? Estão tentando destruir o país, né? E a gente até num momento de indignação, porque o que a gente ouve aí, né, de algumas pessoas que ocupam cargos importantes no Brasil, poderosos hoje, verdadeiramente falando, porque parece que fazem o que bem entender e não há ninguém que possa detê-los, né? Mas a gente sabe que há uma força maior e que essa força deve estar agindo em prol do Brasil também, dessa nossa nação, porque eu acho que nós não precisamos, né, passar por isso. Mas depende também não só de esperar, né, uma força superior agir, mas o brasileiro, né, tem essa força, essa responsabilidade de agir também, porque depois que for concretizado o fato no todo, aí não adianta chorar o leite derramado. Aí vai ser o leite, vai ser o resto no todo, vai ser só o leite que vai derramar, não. Vai ser muitas outras coisas. Eu te agradeço muito, Henrique, né? Obrigado. Você, a empresa, né, a Altec, pela disponibilidade de permitir que você esteja batendo papo conosco também. E esse canal justamente para isso, para as pessoas que estão ligadas com o agro também, mostrar sua cara, manifestar sua opinião, seu pensamento, porque estamos todos aí, né, nessa sinergia que o agro propicia para nós, né? Sim, com certeza. Nós estamos preocupados com a mesma coisa. Você da sua forma, aqui no seu programa, eu na indústria, trabalhando com o distribuidor, preocupado com a mesma coisa, né? Acho que todo mundo, se estivesse trabalhando para a mesma coisa, foco na mesma coisa, seria diferente as coisas. Tá?
Muito bem, obrigado uma vez mais, Henrique Lide Lima, que é gerente regional de vendas da Altec Crop Science, nesse nosso programa de sexta-feira, 18 de novembro, programa de número 31 já aqui do podcast Agronegócios, que tem um apoio muito especial do Dr. Leonardo Macchione, que é advogado tributarista do Agro, a Brux Soluções em Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito Genuinamente Jataense. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, que Deus nos abençoe, que tenhamos chuvas aqui para as lavouras da nossa região e que tenhamos uma chuva de bênçãos também em cima de tudo que está acontecendo no cenário político brasileiro e que na segunda-feira a gente tem notícias muito boas a passar aqui para os nossos queridos espectadores. Fiquem todos com Deus e até mais.